Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vou indicar livros de psicologia que todo estudante deveria ler. Antes de começar esse vídeo, já deixa um like aqui porque é muito importante pra mim. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Aqui no canal eu tenho vídeos sobre a minha faculdade de psicologia, study vlogs, dicas de estudo. E me siga no Instagram também pra você acompanhar mais dicas de estudo que eu posto por lá, tá bom? Já tem um vídeo aqui no canal que eu conto os meus livros favoritos de psicologia, vou deixar um card aqui em cima. É um vídeo um pouquinho antigo, hoje a minha listinha já seria um pouquinho diferente. Mas se você gosta de livros de psicologia e quer mais indicações, veja esse vídeo aqui do canal. E hoje eu fiz aqui uma listinha com livros de psicologia que todo estudante deveria ler. Eu separei essa listinha em duas partes, porque aqui tem indicações, tanto que eu, Sabrina, acredito que você como estudante deveria ler, livros que eu li, que eu gosto muito, e que não necessariamente fazem parte da grade da faculdade, ou que você vai ter que ler na faculdade, mas que eu acredito que seja importante para o seu crescimento, para a sua formação. E a outra parte dessa listinha são de livros que você provavelmente vai ter na faculdade, são livros que eu gostei muito de ler e que eu recomendo bastante que quando você estiver na faculdade você leia, mas se você não tiver, que você conheça também, porque são livros incríveis. E eu vou começar essa listinha com os livros que eu, Sabrina, indico pra vocês, e vou deixar o nome de todos eles e um link pra você comprar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também, e vou deixar o preço de cada um deles da Amazon passando aqui na tela pra vocês terem uma noção de valores. E fica até o final desse vídeo, porque eu vou contar pra vocês se vale a pena você comprar todos esses livros, como é que você vai fazer pra conseguir ler todos eles durante a faculdade. E o primeiro livro dessa listinha não poderia ser outro senão o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Se você não conhece esse livro, você não me segue nesse canal, porque o tanto que eu falo desse livro aqui não é brincadeira. Mas esse livro, gente, é incrível e eu sempre vou enaltecer esse livro. Por quê? O nome do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Na primeira metade do livro, ele conta a história de Viktor Frankl, que é o autor do livro, e Viktor Frankl viveu na época nazista e foi preso em campos de concentração durante a sua vida, e ele relata essa experiência nesse livro Em Busca de Sentido. E a segunda metade do livro ele explica um pouquinho da sua teoria, que é a logoterapia, uma das minhas abordagens favoritas da psicologia e que eu não tive na faculdade. Por isso que eu aproveito para indicar esse livro aqui para vocês, porque talvez você não conheça o que é logoterapia e nem Viktor Frankl na faculdade, mas é uma teoria tão incrível e a história de Viktor Frankl é tão inspiradora que eu recomendo muito que você conheça. Se você não tiver logoterapia na sua faculdade, conheça por fora. E além do livro Em Busca de Sentido, também tem outros de Viktor Frankl que eu tô lendo ainda, mas que também já recomendo se você se interessar por logoterapia, que é o livro O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Nesse livro, ele explica mais sobre os termos da logoterapia. Então, depois que você lê Em Busca de Sentido, se você também quiser se aprofundar mais na teoria, leia esse livro. E o terceiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro Tudo que Você Precisa Saber sobre Psicologia. Eu também já falei desse livro várias vezes aqui no canal e recomendo para você que ainda não tá na faculdade de psicologia, mas que sonha em cursar psicologia, sabe? Esse é um livro incrível para você ter. Ele vai te apresentar vários autores da psicologia e um pouquinho das suas teorias, então é muito bom para você que quer conhecer um pouquinho desse universo, ou para quando você começar na faculdade e aí, por exemplo, você vai ter uma aula, sei lá, sobre Kurt Lewin. Aí aqui no livro tem um capítulo sobre Kurt Lewin, você vem, conhece um pouquinho da teoria e já vai para aula sabendo um pouquinho desse conteúdo. Esse aqui é um livro que eu recomendo muito, você que é estudante, você que não é, mas quer cursar psicologia, a ler. E eu acho o custo-benefício desse livro muito bom. Geralmente ele fica em torno de 20 a 30 reais, não é um livro muito caro. Talvez você conheça algum autor aqui que você não vai ver na faculdade, isso é bem legal também para você pesquisar outros autores diferentes, enfim. O próximo livro também é um livro muito legal para você que ainda não começou a faculdade, quer conhecer mais sobre a psicologia, que é O Livro da Psicologia. Esse tem a mesma ideia do que eu acabei de mostrar, ele vai falar sobre autores da psicologia, um pouquinho da história de como a psicologia foi se formando. A diferença maior entre os dois é o preço. Esse, O Livro da Psicologia, tem um preço um pouquinho maior, vou deixar o preço dele na tela para vocês, mas ele também é muito rico. A versão física dele é bem mais grossinha do que o outro, ele tem mais autores do que o outro também. Por exemplo, Viktor Frankl não aparece no outro livro que eu indiquei para vocês, mas no livro da psicologia ele aparece. Então tem mais autores e aí você pode adquirir ou um dos dois, ou os dois conforme o passar do tempo, enfim. Os dois são livros incríveis para você que não começou a faculdade e quer conhecer mais sobre a psicologia. Próximo livro que eu vou indicar para você que é estudante ler é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse foi um livro que eu terminei de ler recentemente, mas que me ajudou muito a ter uma visão diferente sobre a morte. A autora desse livro, ela trabalha com cuidados paliativos e aí ao longo do livro ela vai falando várias experiências que ela teve durante esse trabalho em cuidados paliativos. As experiências que ela conta no livro são importantes pra gente ter uma noção de como é trabalhar nesse
âmbito da saúde com um tema tão delicado que é a morte. Mesmo se você não estiver na faculdade, você pode ler esse livro, mas se você tiver disciplinas que falem sobre psicologia da saúde, também vai te agregar bastante nesse sentido. E além desse livro, tem um outro que eu também recomendo que fala sobre morte, sobre luto, que é o livro Sobre a Morte e o Morrer. Esse livro é da Elizabeth Kubler-Ross e nesse livro ela apresenta pra gente as fases do luto. Eu acredito que esse é um tema muito importante para todo mundo que vai estudar psicologia, porque é uma coisa que todo mundo vai ter que lidar na vida, a morte ou o luto por alguma pessoa e assim por diante. Então, estudar sobre isso abre os nossos olhos para nossa finitude, pra gente se enxergar enquanto ser humano finito, sabe? O próximo livro que eu vou indicar para vocês é o livro O Poder do Hábito. Eu gosto muito desse livro e ele me ajudou a entender muito sobre a minha rotina, então ele pode te ajudar enquanto estudante para você entender como é que funcionam os hábitos da sua vida. Você vai aprender como que um hábito é criado, como ele se mantém na nossa rotina, como funciona o ciclo de um hábito. Então é um livro que não vai só te ajudar a entender como um hábito funciona de um modo geral, mas a aplicar aquele conhecimento na sua vida enquanto estudante também. Então eu recomendo muito a leitura, é um livro bem grossinho, mas tem muitas dicas para você aplicar no seu dia a dia e vale muito a pena a leitura também. E o último livro da primeira parte dessa lista é o livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu não terminei de ler esse livro, mas ele é muito legal, principalmente para você que está na faculdade, já está pensando em como é que vai ser depois que você vai se formar. Ele é um livro com dicas para você que vai se tornar um terapeuta e é muito bom para você ter uma noção de como é que vai ser esse universo pós-faculdade. Recomendo muito também essa leitura. Agora vamos para a segunda parte dessa lista, que são livros que todo estudante deveria ler e provavelmente todo estudante terá que ler, porque talvez você tenha esses livros na grade da sua faculdade e eu gostei muito de ler esses livros. Esses aqui eu conheci pela faculdade, tive que ler em alguma matéria e o primeiro que eu vou indicar para vocês é o livro Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu tive a matéria de TCC no 7º semestre, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, e esse aqui foi o livro que baseou os nossos estudos. E esse é um livro escrito por Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, criador da TCC. E esse livro que eu gosto tanto nele, é que ele é um manual para você ser terapeuta em TCC. Eu gosto muito de leituras assim, que a gente consegue tirar o conhecimento do papel e aplicar na prática, e esse livro faz isso pra gente, e foi uma leitura que eu tive que fazer na faculdade, mas que é um livro assim muito queridinho pra mim, e a linguagem não é difícil, é um livro muito tranquilo de ler, recomendo muito que vocês leiam. E agora eu vou indicar 2 livros que têm a ver com a história da psicologia, que você provavelmente vai ter que ler nas suas primeiras matérias da faculdade, e que são livros muito bons para entender mesmo como a psicologia surgiu, como foram os primeiros passos da psicologia, os primeiros autores, que são os livros A História da Psicologia, Rumos e Percursos, A História da Psicologia Moderna e, na verdade, posso incluir um terceiro livro aqui, que é o livro Psicologias. Então são 3 livros, não são 2. Esses 3 livros são muito legais e falam sobre a história da psicologia. No livro Psicologias, você vai aprender que não existe só uma psicologia, que a psicologia se divide em várias ramificações, e são livros essenciais para você que está entrando na faculdade e que se deparou com esse universo de, meu Deus, existem várias psicologias e agora como é que eu vou entender tudo isso? Esses 3 livros provavelmente você vai ter que ler em algum momento da faculdade, e saiba que são livros muito importantes para você compreender um pouquinho deste universo. O próximo livro que eu vou indicar para vocês, eu também tive que ler nos meus primeiros semestres da faculdade, que é o livro Desenvolvimento Humano, e eu gostei muito desse livro. Ele é um livro bem grandão, mas ele fala sobre o desenvolvimento humano desde o nascimento até a morte. Então, o que acontece em cada estágio da vida humana, o que é que se desenvolve, quais são os processos que acontecem no bebezinho de 1 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano e assim por diante. Esse livro tem muito conhecimento, você talvez não precise ler tudo na sua faculdade, mas se você for usar, provavelmente vai ser para entender um pouquinho das fases do desenvolvimento do ser humano. E é um livro incrível, assim, para você ir revendo, sabe, ao longo da faculdade, por exemplo. No primeiro ano você usou ele para compreender a infância da criança. Aí no seu último ano você faz estágio, sei lá, numa casa de repouso. Aí você pega aquele livro para ver um pouquinho da velhice, do que acontece naquele período, para compreender melhor aquela pessoa. Então ele pode te acompanhar em diversos momentos da faculdade ou da sua formação, e esse é um livro muito bom, muito enriquecedor, que eu recomendo bastante. E o penúltimo livro que eu vou indicar para vocês é o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Eu sei que o título é meio grande, meio bagunçado, mas quando você tiver a matéria de psicopatologia, você vai entender por que esse livro é tão importante. Ele é um livro que explica pra gente um pouquinho sobre transtornos mentais, e você provavelmente vai usar ele em muitos momentos, em algum estágio ou na sua profissão. Durante as aulas de psicopatologia, a gente sempre via algum capítulo desse livro sobre o transtorno específico e tudo mais, então é muito bom para você aprender, por exemplo, a diferença de um transtorno de humor, de um transtorno de personalidade, o que é depressão, o que é bipolaridade. A linguagem é acessível, é um livro muito bom.
Essa listinha aqui eu tentei reunir alguns livros mais chaves que eu gostei muito de ter lido durante a faculdade, ou livros que eu conheci por fora, mas eu poderia aqui indicar muitos outros, mas por último eu queria indicar para vocês a leitura do DSM-5. Com certeza você vai ler o DSM em algum momento da faculdade, claro que não por completo, porque meu Deus, é gigante, mas em muitos momentos durante a aula que a gente fala sobre alguma coisa ou outra, a gente consulta o DSM para ver o que caracteriza aquele transtorno, quais são os sintomas, quais são as variações daquele transtorno. Então o DSM também vai te acompanhar durante a graduação e ele não poderia deixar de estar nessa listinha. E agora vem a pergunta, eu preciso comprar todos esses livros? Meu Deus, eu vou à falência. E, gente, o que eu queria falar pra vocês é, muitos desses livros, talvez você queira comprar por serem livros bem interessantes, que você quer deixar na sua casa, na sua estante, pra você rever com mais frequência. Eu hoje, como tenho Kindle, muitos desses livros eu compro na versão digital pra ter com mais facilidade, mas você não precisa comprar todos eles. Na minha faculdade, eu não sei se em todas são assim, se na sua é assim, a maioria dos professores disponibilizam o material que eles vão usar, por exemplo. Na aula de manhã, eles vão ler o capítulo 5 e 6 de tal livro. Geralmente, quando eles sabem que a bibliografia é mais difícil, que não tem na biblioteca da faculdade, eles disponibilizam pra gente. Ou então, como eu comentei, a biblioteca da faculdade tem esse livro e a gente pode ir lá, retirar aquele exemplar, ler por um período e devolver na faculdade. Mas se você quiser comprar também pra ter na sua casa, pra grifar, pra marcar, aí é muito da sua escolha. Então, o que eu recomendo? Que você não compre esse monte de livro antes da faculdade. Os que eu recomendo que você compre, caso você queira, é o livro da psicologia e o livro Tudo que você precisa saber sobre psicologia. O mais acessível desses dois é o Tudo que você precisa saber sobre psicologia, que é o que eu mais recomendo pra vocês. Esse sim, eu acho que vale a pena você comprar, mas livros da faculdade não precisa comprar antes, sabe? Porque você não sabe, primeiro, se você vai ter que ler esses mesmos livros, e segundo, pode ser que a sua faculdade tenha esse material, que o seu professor disponibilize para vocês também, até porque alguns desses livros aqui a gente não lê por completo, porque tem muito conteúdo dentro dele. Às vezes a gente lê um capítulo ou outro, ou 5 capítulos, ou 6, vai de você ver o que vale mais a pena para você, tá? Mas não é obrigação você comprar esse monte de livro, tá bom? Agora me conta, você já leu algum desses livros aqui dessa listinha ou ficou curioso para conhecer algum deles? Conta aí nos comentários, eu quero muito saber. E claro que nesse livro faltaram muitos outros livros de psicologia, tentei resumir aqui um pouquinho para não ficar muito longo também esse vídeo. Eu quero a ajuda de vocês para que vocês comentem aí embaixo algum livro que você acha que todo estudante de psicologia deveria ler e que não fez parte dessa lista. Colaborem aí nos comentários com a opinião de vocês. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre psicologia, se você caiu aqui de paraquedas procurando sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, porque é muito importante. E também me sigam no Instagram para ter um contato mais próximo de mim. Tem bem muitos posts lá que eu indico livros que eu tô lendo para vocês, então me sigam por lá também. E lembrando que se você quiser comprar algum desses livros que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar links aqui na descrição e no comentário fixado para você. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.